E aí, meus desenhos, como é que vocês estão? O primeiro vídeo do Caio fez tanto sucesso aqui no canal que eu convidei ele de novo pra te ensinar... O que, Caio, que a gente vai ensinar ele? Inha benta! Você quer aprender Inha benta? Vem cá, Caio, por favor. Caio da Minha. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, e você? Tudo bem. Tá com saudade? Bastante já, né? Ah, que bom. Faz bastante tempo. Fala aqui pra quem não assistiu o vídeo anterior, quem é Caio Damian? O que faz? Onde dorme? O que come? Gente, prazer, eu sou o Caio, sou professor aqui no ateliê Thaís Deller, aqui na Barra da Tijuca. A gente ministra aulas de confeitaria, panificação, cozinha quente, todas as frentes da cozinha. E é isso. O que mais você quer saber de mim? Acho que é isso. Se você quiser saber mais informações, assiste o nosso vídeo anterior que vai estar aqui em cima, no canto da tela. Vamos começar? O que a gente vai fazer hoje mesmo? Bom, nós vamos fazer Inha benta. Ela também tem outros nomes, de acordo com as marcas que comercializam, mas o mais tradicional parece que é Inha benta mesmo. Tem outros? Nunca vi. Tem uns nominhos até não muito bonitinhos da gente dizer. Então deixa... Sério mesmo? Sério? Agora é sério. Cortei. Tipo o quê? Ah, é verdade. Caraca! O que a gente vai precisar pra poder fazer a Inha benta? Bom, Inha benta é uma preparação que envolve merengue e uma cobertura de chocolate com um biscoito bem fininho no fundo, um wafer. O quê? Wafer. Aportuguesado, por favor. Wafer? Eu chamo de waffle. Não, waffle não pode, porque waffle é uma massa holandesa fofinha. Ah, é diferente. E a pronúncia certa em inglês é waffle. Tá tudo errado. Um merengue. Existem várias formas de se obter um merengue. Classicamente, os merengues são produzidos a partir de clara de ovo Sim. e uma fonte de açúcar. Para evitar contaminações por salmonela e aumentar a validade do nosso produto, nós vamos procurar uma outra fonte proteica em substituição à clara de ovo, que vai ser a gelatina. Eu sabia disso. Bom, para fazer a nossa preparação, Thaís, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Então eu tenho aqui 12 gramas de gelatina em pó, tá? Sem sabor, bem granuladinha, bem fininha. Pode até passar numa peneirinha para evitar, por exemplo, pelotinhas como essa. Eu vou passar o meu dedo e ela não dissolveu. Então eu já sei que eu vou ter que tirar esse pedacinho porque vai ser difícil dele dissolver. Sim. Tenho 60 ml de água que eu vou hidratar essa gelatina. Tenho um pouquinho de pasta de baunilha que eu vou aromatizar a minha receita. E aqui eu tenho... Rapidinho, só uma observação. É pasta de baunilha, não é essência de baunilha. Isso. Você pode até usar a essência de baunilha, mas a concentração da pasta é muito maior. Essa pasta que a gente usa, ela tem as bolinhas da baunilha, os spats ou o caviar da baunilha, o que vai dar um toque muito mais sofisticado para sua receita. Aquelas pontinhas pretas. Aqueles pontinhos pretos. Depois vocês vão conseguir até ver no batimento. Só para você ter ideia, um potinho daquele de pasta de baunilha sim. equivale a mais de 20 garrafinhas de essência em potência de sabor. Olha aí, você achando que estava economizando usando essência, tá vendo? Aqui a gente também tem um tipo de açúcar cristal especial que é para fazer caldas. Esse é um açúcar com um refino especial para produção de caldas. Então não adianta querer substituir por um açúcar cristal comum, que não vai dar tão certo a sua receita, porque o grau de pureza desse açúcar é maior do que o do açúcar cristal normal. E esse eu encontro em qualquer mercado? Você encontra em qualquer mercado, o nome é doçúcar. 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 Além disso, eu vou precisar de um pouco de glucose. Glucose, gente, é um tipo de açúcar invertido que vai manter a umidade da sua receita, evitando a cristalização, porque a gente tem um grande volume de açúcar nessa produção. Sim. E para produzir a calda, a gente vai precisar de um volume de água. Então aqui eu tenho 90 ml de água, 200 gramas de açúcar Doçúcar. especial para caldas, doçúcar, e tenho aqui 20 gramas de glucose. Muita gente tem dúvida da adição de glucose aos preparos. A dica universal da confeitaria é que a gente usa glucose no peso de 10% sobre o ingrediente com maior teor de açúcar da receita. 200 gramas de açúcar, 20 gramas de glucose. Show de bola. Primeiro passo, hidratar no bowl da batedeira a nossa gelatina. Então eu vou primeiro colocar a água e depois vou vir polvilhando a gelatina. É bem fácil. Bom, aqui eu tô polvilhando a gelatina sobre a água porque é mais fácil a absorção dela do que se eu colocar ela de uma única vez. Então ela vai ficar muito mais uniformemente hidratada e vai ser um processo mais rápido pra gente ter aqui no nosso processo de derretimento dessa gelatina. Se eu estivesse fazendo uma receita a frio,
seria necessário aquecer essa gelatina para fazer a ativação do sistema de solidificação dela. Sim. Então aqui, como a gente já vai ter o derretimento de uma calda bem quentinha, a gente não vai precisar passar por essa fase de derretimento prévio. Beleza. Bom, depois que eu colocar a minha gelatina aqui, eu devo deixar ela hidratando pelo menos uns 5 minutos, que é o tempo da gente montar a calda e levar para cozimento até que ela atinja 115 graus. Thaís, como que é o melhor jeito de tirar a glucose de dentro do potinho? Prefiro que você responda. Bom, a gente faz geralmente com a ponta dos dedos úmidos. Caraca, Porque sério, eu não- sempre apanhei com isso. Sim, é só você fazer isso, ó. Molha a mão. Molha a mão e puxa de dentro do potinho, ó. Não acredito. Eu ficava com a colher e depois tentando tirar e aquela gelatina não saía por nada. É, Pois é, obrigada. anos de experiência, né, amiga? Até que você já tá velho, né? Eu não. Passado do ponto. Água e o açúcar. Aqui tem um truquezinho para toda e qualquer calda que você fizer. A gente vai deixar um pouquinho de água e um pincel aqui do lado. Calda nenhuma pode ser agitada enquanto está sendo preparada com uma colher. O máximo que a gente pode fazer é rodar levemente a panela sobre ela própria para que haja uma dispersão do açúcar mais uniforme na panela. Se a gente tem um superaquecimento das bordas, as bordas começam a cristalizar em relação ao centro da calda. Então a gente vai com um pincel passando água nas bordas para causar uma dissolução daquele açúcar na lateral, evitar a caramelização da borda da panela e a alteração da cor da calda. Você ia achando que fazer doce era fácil. Amiga, vamos ligar isso daqui para ele funcionar? Vamos. Tá apertando ele feito louco, o negócio tá ligado na tomada. Bom, agora a gente vai fazer a calda. Como eu já disse, é só colocar todos os ingredientes na panela, mexer fora do fogo. Então aqui eu tô mexendo antes de ligar o fogo, só para ajudar a glucose a se dissolver melhor na água. Pronto, já basta. Vamos tirar, né, da pontinha da colher. E agora ligar aqui. Eu vou colocar num fogo médio. Se bem que esse fogão aqui não tem muito médio, né? Ele é rápido, porque ele é um fogão de indução. E fundamental aqui, gente, pode deixar, obrigado, amor, é um termômetro. Esse termômetro aqui, ele vai me dar a leitura com tempo real da temperatura que tá o meu caramelo, tá? Se eu tiver um termômetro de uma leitura por indução, por espeto, Sim, vai demorar muito. E o calor aqui é muito rápido. sim. Então eu preciso de uma leitura. E a dica, na hora que eu for fazer a leitura, não é para eu mirar o termômetro dentro da panela com ela em contato com o fogão, porque aí eu vou estar lendo o calor do fogão. Eu tiro a panela para uma área não quente e aí inclino a calda e faço a leitura. Mas vocês vão ver como a gente vai fazer isso. Eu nunca soube disso. Bom, aqui como vocês já viram, eu rodei a minha calda usando o cabo da panela, né? Fazendo isso. Então, para limpar a lateral, eu venho por cima e molho com o pincel, tirando qualquer resquinho de calda da lateral. E aqui a gente tem que aguardar chegar a 115 graus. Eu tenho um limite de tolerância entre 115 e 117. Pô, Tá? um limite é gigante. muito pequeno, mas 1 grau em caramelo determina se ele vai estar queimado ou não, por exemplo. Sério? Não sabia. Certo. E outra coisa, um ponto que as pessoas mais antigas, como eu, sabem o nome, é ponto de bala mole, tá? É um ponto depois do ponto de fio. Como é que eu sei se tá nesse ponto? Pela temperatura. A gente vai mostrar aqui com a colherzinha e com o termômetro, tá? Então aqui, como esse fogão é muito rápido, eu já vou tirar a primeira temperatura. Afastei, inclinei a panela, 102 graus. Esse daqui é o ponto de pérola. Ou é o ponto de fazer calda de bolo também. Essa mesma receita pode virar uma calda de bolo? Pode. Legal. Tá? E quando terminar de ferver, se você quiser aromatizar, pode colocar um dentinho de cravo, um pedacinho de canela Ou a essência de baunilha. ou uma essência de baunilha para fazer uma calda para aumentar bolo. Olha aí que legal. E a glucose vai ajudar a aumentar a validade do seu bolo. Arrasou. Vou fazer o mesmo processo de novo, vou tirar a temperatura. Já subiu para 109 graus. Tá quase, tá quase. Tem que ficar de olho. 113. Quase. Chegamos em 115 graus aproximadamente.
E aí? Agora, eu só vou esperar um pouquinho porque eu tenho uma oscilação de temperatura. Então, eu dou aquela rodadinha aqui na panela e já posso verificar novamente a temperatura. 117. Perfeita. Perfeito. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho de calda Olha ele e vou jogar aqui dentro da vasilhinha com água. Se você observar, ela aglutinou toda numa posição. E eu consigo pegar ela com o dedo, fazendo uma bolinha mole. Isso daqui é o que a gente chama de ponto de bala mole. Tá? Que legal. Isso Se aí eu ela- consigo usar pra alguma coisa? Para determinadas preparações como açúcar soprado. Mentira. Sim, você pode colocar ela num dínamo aéreo, inflar e fazer bolas de açúcar cristal. E agora a gente vai desligar essa calda, eu vou colocá-la aqui de lado, numa superfície que apoie. Isso aqui sai? Pode sair e a gente vai puxar a nossa batedeira. Então a gente vai verter agora essa calda aqui dentro, provocando um derretimento da nossa gelatina. Lembra que a calda tem que estar entre 115 e 117 graus. E a gente também vai aproveitar todo o conteúdo dessa calda da panela. Então, usar um pão duro para raspar, tá? E eu já vou colocar a baunilha. Tudo dentro da nossa batedeira. Vamos fechar e bater por aproximadamente 10 minutos. Isso tudo tem a ver muito mais com a qualidade e o tipo de batedeira que você está usando, a velocidade que ela consegue empregar aqui. Então, o que é o meu referencial de ponto? Ele tem que estar firme, formando um pico que ao retirar e virar não vai cair. Sim. E também tem que estar abaixo de 30 graus, porque senão o meu chocolate vai derreter quando eu fizer a aplicação sobre o chocolate. A gente picou o chocolate, na realidade cobertura, porque a gente não quer fazer o trabalho de temperagem do chocolate. Tá zoando, é assim que fala? Sim. Não é temperagem. Não. Temperagem vem do francês temperature. Nós estamos fazendo um controle de temperatura no chocolate. Se eu falo temperagem, eu estou adicionando tempero ao chocolate. Sempre falei temperagem. Então aprende com a titia. Ferrou, porque agora se eu falar errado, o Caio vai ver e vai vir brigar comigo. Ai, meu Deus, viadei demais. Chocolate picado em partículas bem pequenininhas e sim, inox. O inox, diferente do que muita gente pensa, pode ir ao micro-ondas. O inox, ele é inerte no micro-ondas. Então, desde que ele não encoste na lateral da parede do micro-ondas, você pode usar ele com a maior segurança do mundo. Então, nosso assistente vai levar o chocolate ao micro-ondas por 30 segundos, mexer mais 30, até que ele encontre o ponto de solubilidade adequado para que a gente faça o banho de chocolate do nosso merengue. Bom, todo mundo sempre me pergunta qual que é o tempo para derretimento no chocolate. A minha regra universal é de cada 100 gramas de chocolate você coloque 30 segundos, pelo menos, de tempo de exposição. Aqui, por exemplo, eu tenho 400 gramas de chocolate, então vão ser necessários 2 minutos de tempo de exposição. Gente, tem um bicho aqui do meu lado. Você dá licença, que é a Creuza? Ah, tá bom, Creuza. Ah, é, eu me lembrei de você agora. Foco no doce. Eu vim perguntar se esse chocolate aí, ele é cobertura, ele é o quê? Então, aqui é uma cobertura de chocolate, tá? A gente também pode chamar de chocolate fracionado. O que não existe na vida é chocolate nobre, E agora? tá? Existe chocolate e existe cobertura. Chocolate é um produto que só tem manteiga de cacau na composição dele. Bom, pessoal, a gente já acabou de derreter o nosso chocolate, a Thaís me ajudou. E para manter esse chocolate assim fluido, sem grandes problemas, nós estamos usando uma maquininha de fondue, que é para fazer a manutenção do nosso chocolate fluido desse jeito. Tem um detalhezinho que eu quero alertar vocês. O meu chocolate aqui já está bem fluido, mas eu ainda quero ele um pouquinho mais fluido. Então eu tenho aqui um pouco de manteiga de cacau liofilizada,
que é um outro produto que se chama Micrio, tá? Não é a manteiga de cacau que nós conhecemos, é apenas um segmento dessa manteiga de cacau e ele vai me ajudar tanto o chocolate fluidificar agora que eu vou derreter ela, quanto deixar ele mais rígido depois que ele solidificar. Coloca no micro-ondas pra mim como se fosse o cuidado de derreter chocolate. 30 em 30. 30 em 30 até que esteja fluidificado pra gente misturar aqui, por favor. Eu não sabia que podia. E qual é a quantidade de proporção, assim, de chocolate? A proporção é, em média, de 5 a 10% quando eu quero fluidificar e 1% quando eu quero cristalizar o chocolate. Anotou, né? Anotou aí? Dicas pra lá de profissionais que vão facilitar muito a sua Páscoa do ano que vem. Mas a gente vem aqui ensinar a fazer ovo de Páscoa. Eu fico prometendo, né? Eu tenho que convidar. Então, você cobra lá no canal. Thaís, o Caio quer ir lá fazer ovo de Páscoa. Thaís, o Caio quer ir lá fazer ovo de Belém. Não precisa ser chato na minha voz, não. Só botar aqui no comentário que aí a galera da produção já me bota você na agenda. Tá bom, obrigado pelo convite. Mas você tem que clicar aqui Adorei me convidar pra esse canal de novo. Tem que clicar aqui em gostei no vídeo pra gente ver que vocês gostaram mesmo. E comentar aqui embaixo. Eu só vou transportar aqui, Thaís, pra gente poder manter o nosso chocolate bem aquecidinho. Depois eu misturo a manteiga de cacau aqui, tá? Eu tirei da tomada pra ligar o micro-ondas. Tá, desculpa. Mas o calor que tá ali da já resistência vai já vai ser suficiente pra manter, porque a gente tá com o ar-condicionado bem em cima, né? Yes. Pronto. Obrigada, querida. De nada. De nada, tá bom. Gente, aqui a gente derreteu o nosso micrio, né? Que é a manteiga de cacau que eu já expliquei. E eu vou misturar aqui agora no chocolate. Esse processo vai deixar meu chocolate mais fluido e vai causar uma casquinha mais fininha. Aí vai facilitar o banho. Vai facilitar o meu banho. E também, depois, na cristalização do chocolate, esse chocolate vai ficar melhor cristalizado, tá? Vai ter mais brilho? Vai ter mais brilho e também mais rigidez, já que a minha casquinha é muito fininha, eu preciso aumentar a rigidez do meu chocolate. O que traz rigidez pro chocolate é a quantidade de gordura cristalizada que tem nele. Bom, fiz isso. Vou deixar minha espátula aqui, porque ela vai me ajudar agora num outro processo, que é fazer a base da nossa inhabenta. Para isso, eu previamente deixei cortado discos de wafer, que é esse biscoitinho crocante, que é aquele que tem dentro daquele chocolate que faz 2 vezes. Sim. Tá? É aquele mesmo tipo de biscoitinho. A gente acha isso em lojas especializadas em sorveteria, em confeitaria com produtos acabados. Então eu vou pegar meu disquinho, que eu usei apenas esse aro simples para cortar, tá? Então, o tamanho do aro vai determinar também a base da sua inhabenta e o tamanho que ela vai ter. Gente, eu vou pegar aqui o nosso disquinho de waffle e vou mergulhar no chocolate. E com o auxílio desse garfinho de dar banho em doces finos, a gente vai tirar o excesso e transportar aqui para cima de um papel manteiga com uma certa distância, tá? Entre cada um, só para eles não grudarem, tá? Ó, se fizer bolha é só bater. Esse lado que eu tô raspando bem, gente, é o lado que eu vou usar oposto depois. Então não precisa se preocupar com o acabamento da parte de baixo. É mais importante ter um pouquinho mais de chocolate só na parte de cima. Perdeu ele aí dentro, achou? Não, achei, Playboy, achei. Bom, Thaís, por que eu dei banho nisso? Porque o biscoitinho poderia amolecer com a presença da umidade do meu merengue. Então agora que eles já secaram, eu vou soltar ele do papel manteiga e virar pra cima, ó. Pode deixar que eu faço isso então. Deixa eu te ajudar. Enquanto isso, eu vou preparando aqui uma manga de confeitar. A Thaís gosta de usar a matriz quando ela vai trocar de cor usando o glacê real. Aqui, como eu vou fazer só com uma cor, né, só um recheio, eu vou cortar já a minha manga e adaptar um bico perlé número 12, tá? Vou colocar no saco de confeitar.
Vou pegar o meu saco de confeitar. Vou tirar aqui o batedor. Vou dar para a criança se divertir. E vou encher o saco de confeitar com esse merengue. Bom, vou empurrar aqui o nosso saco. Vou dar um espacinho. E agora é preencher. Agora a gente precisa cobrir com chocolate. Então eu vou puxar aqui o meu papel pro lado e vou começar a posicionar em cima da grade as minhas inhabentas. Elas às vezes grudam no dedo. Bom, terminamos de organizar aqui e vamos dar um banho. Alguém tem que tomar banho. Tô pegando aqui um outro pedacinho de papel manteiga agora. Vou colocar aqui do lado. E com auxílio de uma espatulinha, eu vou tirar ele ainda molinho e colocar em cima do papel. É melhor a espátula do que o dentadinho? Pode ser o garfo também, depende da sua habilidade, tá? O importante aqui é você não deixar ele solidificar em cima da grade. A grade é apenas para você ter um escorrimento do chocolate que vai envolver. Esse chocolate que tá no tabuleiro embaixo, ele pode ser Ele reaproveitado? pode ser reaproveitado para banhar outras levas de inhabenta. E assim, pessoal, eu usei a baunilha hoje para saborizar, mas existem outras opções de pasta saborizante que podem ingressar aqui no seu merengue, fazendo com que ele tenha sabor de maracujá, frutas vermelhas. Você pode finalizar com coco ralado, com castanhas raladas, enfim, o que você quiser. Como a gente está aqui num ambiente com ar-condicionado e tá bem friozinho, em alguns minutinhos essas nossas inhabentas já vão estar completamente secas. Mas eu aconselho que leve na geladeira por 2 minutos agora, porque o choque térmico vai aumentar o brilho desse chocolate. Se secar assim, pode criar manchas. Então a gente vai levar na geladeira rapidinho. Então é isso, meus docinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita com várias técnicas que você pode aplicar em outros doces. Se você quiser mais detalhes, corre lá no nosso site, docebolações.com.br. Se cadastre, você vai ter acesso a uma área exclusiva com outras dicas. Você vai ter acesso a uma área exclusiva com outras dicas que você não viu nesse vídeo. Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo, clica lá e se inscreve, não perde essa oportunidade. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho. E se você tem alguma dúvida ou se você quer que o Caio volte aqui, comenta aqui embaixo, tá? Se despede da galera, Caio. Gente, muito obrigado pela oportunidade, Thaís, adorei estar aqui. E eu vou me despedir assim, ó. Eita, olha aí, que beleza. Vai ter que deixar o resto pra mim, tá? Por favor. Obrigada. Tá bom. Pode ir embora, já. Obrigado. Tchau. Vai com Deus. Para os veganos, a opção é fazer a substituição por... Água de grão de bico. Não, é agar-agar. Agar-agar. Volta aí. Volta. Agora eu já sei.